tá ok? Vocês estão me ouvindo muito bem? Fala ali pra mim, por favor. Tá tudo ok com o som? Estão me ouvindo bem? Legal, vamos esperar mais uns minutinhos aí pro pessoal ir entrando, né? Eu queria agradecer a presença de quem já tá aqui junto com a gente, né? Dizer que esse vídeo é continuidade da live que nós fizemos na semana passada, com o intuito de trazer informações sobre o novo cenário nacional em virtude do Covid-19, as medidas que o governo tem adotado, em especial aquelas que afetam a situação dos empregados e empregadores, né, das empresas e das pessoas que trabalham nesses locais. No dia 1º de abril foi editada uma nova medida provisória, 936, e através dessa medida provisória foi instituído o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Esse é o nome do novo programa, né? E também essa medida traz algumas outras alterações de cunho trabalhista e que vão afetar aí as relações laborais nos próximos tempos em razão do estado de calamidade. Então, o som está chegando aí bem, pessoal? Posso continuar? Então, a justificativa do governo para a edição dessa medida seria, então, a preservação do emprego da renda, né? Estimular a continuidade das atividades laborais e também das atividades empresariais, tendo em vista que algumas das empresas elas estão numa situação de redução da capacidade produtiva ou, em alguns casos, totalmente fechadas, né? E também, segundo a justificativa do artigo 2º, seria para reduzir o impacto social. A possibilidade de redução da jornada e, consequentemente, do salário, né, em infrações que eu vou abordar mais na sequência. E também em relação à questão da suspensão dos contratos de trabalho. Essa suspensão ela é temporária, mas existe essa possibilidade agora com essa nova medida, né? Evidentemente que essa medida ainda precisa ser convalidada, né? Ela vai ter o trâmite, vai ter a vigência durante a tramitação que eu comentei no vídeo anterior, né? Inclusive, se você ainda não assistiu, eu convido que vá até as nossas redes sociais, nosso YouTube, já aproveita para se inscrever lá, para curtir o nosso material e ter acesso a esse conteúdo gratuito que nós estamos disponibilizando, tendo em vista que tem um caráter informativo. E a nossa intenção é divulgar o máximo de informações e tirar as dúvidas que eventualmente vão surgindo. Eu separei o conteúdo, então possivelmente eu não vou conseguir tirar as dúvidas agora nesse vídeo. Mas como eu deixei disponibilizado no vídeo anterior, pode encaminhar para o meu e-mail, né? Que na medida do possível eu vou respondendo e vou tirando as dúvidas. O meu e-mail é natalia@guazelliadvocacia.com.br. Certo? Dei um tempinho mais para o pessoal ir entrando, né? Pelo jeito o som tá um pouquinho difícil, mas a nossa equipe técnica aqui já está arrumando. Inclusive, eu queria aproveitar a oportunidade para deixar um abraço para o nosso jornalista, o nosso amigo Pedro Lima, que nos assessora, né? E hoje está comemorando aniversário de 3 anos aqui na nossa caminhada, no nosso time, né? Então, eu deixo aí um abraço, um parabéns e um muito obrigada por estar junto conosco nesses momentos, né? Então vamos lá, pessoal, vamos para o que interessa, né? Em relação aos aspectos mais importantes, eu vou dar um panorama geral, né? Essa medida provisória, ela vai durar pelo período de estado de calamidade, tá? Os pagamentos dos benefícios que serão feitos pelo governo serão mensais, prestações mensais, tá? A primeira parcela vai ser no prazo de 30 dias contado do acordo coletivo ou individual que for feito entre empregador, sindicato ou empregador e empregado. Ela abrange todos os empregados formais. O que isso quer dizer? As pessoas que possuem registro na CLT vão ter direito a esse benefício. Inclusive, as pessoas que possuem contratos de trabalho intermitente. No caso do trabalho intermitente, o valor do benefício vai estar condicionado ao valor que está descrito na medida provisória, tá? Ele não vai se aplicar à regra que eu vou falar na sequência,
tá? Essa regra, ela não vai abranger os estados, União, município, as empresas públicas, os órgãos da administração pública direta e indireta, tá? Provavelmente o governo, na sequência, vai editar alguma medida para esse pessoal, né, que vai atingir esses cargos, tá? E ela vai ser feita com custeios de recursos da União, tá bem? Então, eu já deixo bem claro que essa medida, para o empregado ter direito a essa medida, vai independer do vínculo que ele tenha, o período aquisitivo, o tempo de trabalho, e também não depende da quantidade de salários que ele já recebeu. Então, essa medida, Natália, mas eu só tenho 30 dias de empresa. Não tem problema. Se a empresa aderir a esse programa, né, a pessoa vai ter direito a receber esse benefício, independente de ter pouco tempo ou muito tempo de empresa. Tá? E é bom alertar aqui que tem algumas pessoas que não vão ter direito ao recebimento desse benefício, que são as pessoas que estão gozando do cargo público, as pessoas que recebem o benefício de prestação continuada do governo, né, que a gente chama de BPC, e também as pessoas que atualmente estão recebendo o seguro-desemprego. Essas pessoas não têm direito ao recebimento desse benefício, tá? Então, só relembrando, quem ocupa cargo público, inclusive os comissionados, quem recebe o benefício pago pelo INSS, denominado prestação continuada, e quem atualmente está recebendo, fazendo gozo do seguro-desemprego, não vai ter direito a esse benefício emergencial criado por essa MP 936, tá? Eu vou então agora falar um pouquinho do que é a redução do salário e da jornada, tá? Então, essa medida, ela prevê que pode ser feito um acordo individual, ele tem que ser escrito, né, por escrito, e o prazo de vigência desse acordo é de no máximo 90 dias. Quer dizer, o empregador e o empregado vão acordar ali o período, né, até no máximo de 90 dias, e precisa obrigatoriamente ser formulado por um instrumento, nós denominamos de acordo individual por escrito. Há uma possibilidade, a medida prevê que essa negociação seja intermediada também por sindicato, mas ela não é obrigatória essa interveniência do sindicato, tá? A base de cálculo para pagamento desse benefício vai ser o seguro-desemprego, tá? Então, o cálculo que vai ser feito conforme o percentual que for estabelecido para redução, ele vai ser calculado com base no seguro-desemprego, tá? Natália, mas se eu receber esse benefício agora e num momento futuro eu vier a ser demitido, eu vou ter direito a receber o seguro-desemprego novamente? Ou melhor, vou ter direito a receber o seguro-desemprego? Sim, vai ter o direito. O recebimento desse benefício emergencial, ele não vai obstar o recebimento de um futuro seguro-desemprego em caso de eventual demissão sem justa causa. E, obviamente, que a pessoa vai ter que preencher os requisitos lá por ocasião do pedido nos órgãos oficiais, tá? Outra questão que eu queria ponderar é o seguinte: o direito ao recebimento desse benefício, ele vai demandar que a empresa comunique no prazo de até 10 dias contados do acordo coletivo individual firmado. O empregador tem que comunicar ao Ministério da Economia e também o sindicato. Recebida essa comunicação, o pagamento vai ser, o prazo de pagamento vai contar 30 dias a partir do início do acordo. Então, quer dizer, foi feito o acordo numa data, o empregador tem até 10 dias para enviar essa comunicação para os órgãos oficiais. Essa forma de envio da comunicação ainda não foi regulamentada, vai ser objeto de regulamentação. E a partir daí o governo vai efetuar o pagamento desses benefícios. Então, a priori, nesse momento, não há nenhuma orientação para que os empregados entrem em qualquer tipo de pedido nesse sentido. Esse pagamento vai ser feito através dessa comunicação do empregador, tá? Então, para o acordo individual com redução de 25%, são aplicáveis aos salários iguais ou inferiores a R$ 3.135. Tá? Para os casos em que o salário for igual ou superior a R$ 12.202,12, o acordo individual ele pode ser entre 50% a 70%.
No caso essa medida provisória, ela autoriza que os sindicatos façam uma taxação de percentual diferente da prevista da medida, tá? Então, se eventualmente tiver algum sindicato que numa negociação coletiva modifique os percentuais, ele vai, em razão dessa medida, ele tem esse direito, né? É possível, é viável que seja feito essa divergência, tá? É legal informar que a redução, ela implica no quê? Reduz-se a carga horária e, consequentemente, o salário. Mas o empregador deve observar o salário hora do funcionário, tá? Essa medida, ela, de redução salarial, ela finda com o término do período de calamidade pública, tá? Estado de calamidade pública. Ela termina também mediante o prazo fixado no acordo individual, ou seja, o empregador fixou 15 dias, 30 dias, encerrou esse prazo, aí termina essa redução, teria que retornar normalmente. Caso não tenha nada estipulado, é possível ainda, há uma previsão na MP que o empregador antecipe o término desse prazo de redução. Outro ponto que é relevante informar é que o empregador deve comunicar com 2 dias de antecedência, tá? 2 dias corridos de antecedência, enviar essa proposta de acordo ao empregado, que deverá retornar para que ele tenha validade. Em relação à suspensão temporária do contrato de trabalho, ela também pode ser feita por instrumento individual ou coletivo, tá? Nesse caso, suspendido temporariamente o contrato de trabalho, suspende-se os direitos e as obrigações, tá? Então, quer dizer, se por um passo o empregado não vai ter os deveres que ele tem comumente, por outro lado, o empregador também vai ficar isento do pagamento das despesas e tudo mais. A única coisa que deve ser mantida, né, que é bom observar, que essa suspensão essa suspensão temporária do contrato de trabalho, ela não afeta os demais benefícios contratuais. Por exemplo, o plano de saúde deve ser pago, o vale alimentação deve ser pago, tá? Isso está na medida provisória. Em relação ao prazo que pode durar essa suspensão, a MP ela prevê um prazo total de 60 dias. É possível o fracionamento desse período. Pode ser feito em 30 dias, mais 30 dias. Mas como assim, Natália? Por exemplo, existem algumas empresas que houve uma natural redução da produtividade nesse momento, a demanda diminuiu, enfim, em virtude de toda essa situação. Então, eles podem prever essa suspensão pelo período de 30 dias, porque de repente a situação daqui 30 dias pode ser um outro cenário, ou então, e daí na sequência prorrogar por mais 30 dias. É importante que não passe o prazo de 60 dias, tá? Ela também depende da anuência do empregado e deve ser feito comunicado no mesmo período, que são 2 dias corridos de antecedência. Natália, e aí, o que vai acontecer se o empregado não aceitar? A medida não pode ser implementada pelo empregador, tá? Em relação às empresas que oferiram no ano passado renda bruta até 4,8 milhões, é possível que essa suspensão seja abrangida para todos os empregados do empregador, tá? Porém, se a renda bruta for acima de 4,8 milhões, o governo só vai pagar o benefício equivalente a 70%, sendo que os outros 30%, que eles chamam de ajuda compensatória, vai ser obrigatório a manutenção do pagamento pelo empregador. É possível ainda, nos casos, né, em que a ajuda compensatória não seja obrigatória, que o empregador ele conceda algum tipo de benefício ao empregado, tá? É uma faculdade nos casos que a renda for inferior a 4,8 milhões. Porém, é interessante pontuar que essa ajuda compensatória, ela não possui ela possui caráter indenizatório, ou seja, não vai incidir reflexo, não vai incidir outros benefícios, impostos, enfim, que incidiria em ajuda que tem caráter que não é indenizatório, tá? O reestabelecimento do contrato segue a mesma regra do caso da redução, tá? Ele pode ser pelo término do período de estado de calamidade, pelo término do período previsto no contrato, né, que determinou a suspensão,
ou ainda por ato do empregador determinando a retomada dos trabalhos, tá? Aqui eu queria deixar bem claro que a medida provisória ela coloca o seguinte alerta: a empresa que estiver, se for, né, descoberto que o empregado está trabalhando em home office com o contrato suspenso, a empresa vai ter algumas penalidades, tá? Então a recomendação é que, se houver a suspensão temporária do contrato de trabalho, o empregado não deve praticar nenhum tipo de ato, nenhum tipo de serviço para a empresa, nem teletrabalho, home office, de qualquer outra maneira, sob pena de descaracterização dessa situação toda, tá? O empregado que tiver o contrato suspenso temporariamente, a medida provisória ela prevê uma garantia no emprego, ou seja, uma estabilidade que nós chamamos no direito trabalhista. E essa garantia ela vai durar durante o período da suspensão e em igual prazo após o restabelecimento da suspensão. Então vamos supor, durante 30 dias foi a suspensão, né? Ah, tá, perdão, achei que tinha caído aqui, pessoal. Mas tudo bem, estão me ouvindo, né? Isso que importa. Retomando, eu estava falando sobre a garantia do emprego, tá? Nesse caso, a garantia é pelo período que abrange o contrato de suspensão e no mesmo período após o reestabelecimento do contrato, tá? Se durante esse período o empregador dispensar, né, durante esse período de garantia no emprego, o empregador dispensar o funcionário sem justa causa, além do pagamento das despesas habituais com verbas rescisórias, ele ainda vai ter que pagar uma indenização prevista na medida provisória, tá? Nesse caso, eu vou ler aqui para vocês a redução salarial de 25% a 50% do pagamento da indenização equivale a 50% do salário a que o empregado teria direito. Se a redução salarial for de 50% a 60%, o pagamento é de 75% do salário a que teria direito. E se a redução salarial for 70%, ou em caso da suspensão, aí o pagamento da indenização equivale a 100% do salário que o empregado teria direito, tá? Os requisitos, então, para recebimento desse benefício é que o empregador faça adesão a esse programa que o governo está oferecendo, que não deixe de comunicar no prazo de 10 dias contados da data da assinatura do contrato, do acordo feito com o empregado, tá? Natália, mas o que vai acontecer então se o meu empregador não enviar a comunicação, ou então puxa, eu esqueci de enviar a comunicação para o governo. Aí, nesse caso, o governo determina que o pagamento desses valores é feito pela própria empresa e o pagamento do benefício por parte do governo inicia a partir da comunicação feita aos órgãos oficiais, tá? Então, esse benefício só vai ser pago durante o estado de calamidade pública, tá? Então, findou o estado de calamidade pública, não tem mais direito ao recebimento desse benefício. Como eu já falei, ele não afeta o seguro-desemprego, tá? O empregador tem que observar, tô fazendo só um resumo, né? O salário hora desse empregado, tá? O acordo tem que ser por escrito. No caso da redução, não pode ser superior a 90 dias e no caso da suspensão, não pode ser superior a 60 dias. Os avisos têm que ser feitos sempre com 2 dias de antecedência, 2 dias corridos de antecedência e demandam a concordância do empregado, tá? Se não tiver concordância, não tem como aplicar essa medida. E fora toda essa situação, a gente queria deixar claro que essas medidas são medidas provisórias, elas vão demandar de convalidação no futuro, né? Mas a princípio, hoje, a regra seria essa, né? Então, há uma possibilidade que foi trazida pela 927, pela 928 e agora pela 936. Então, essas são as 3 medidas provisórias que mais estão afetando a situação aí das empresas. A minha recomendação é sempre que as pessoas tenham muito bom senso, que as empresas e os empregados, né, dentro da medida do possível, mantenham um diálogo, né, que sejam assessorados por parte jurídico, pelo contador também, que pode auxiliar, principalmente no cálculo desses benefícios. E em caso de dúvida, eu fico aí à disposição, né, eu queria agradecer aqui a presença de todo mundo, mandar um abraço para a Milena,
para Mariana, que é contadora, minha amiga também, né? E dizer que eu estou à disposição para quem tiver dúvida e quiser trocar mais uma ideia, é só entrar em contato comigo, tá bom? Obrigada, um abraço a todos.